Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Ângelo, participo do grupo de oração Éfeta Nova Geração. Sou casado com a Moselle, tenho 2 filhas, a Helene e Yasmin. Faço o caminho vocacional na comunidade chamada Mãe do Homem Novo. Sou membro vocacionado, no qual o nosso carisma é afetividade divina e confidência dos corações. Somos chamados a abraçar o mundo através da afetividade divina e a confidência dos corações. Meus irmãos, hoje vamos falar de São Miguel Arcanjo, mas não diretamente sobre esse anjo, ao qual nós sabemos que é um anjo que cura. Sim, a presença de Deus está com ele. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre o tema São Rafael, companheiro de caminhada. Esse anjo que vem nos acompanhar durante a nossa caminhada, que está sempre conosco. Então, meus irmãos, convido vocês a abrir agora a palavra de Deus no livro de Tobias 12. Tobias capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o significado, como sabemos, de São Rafael é Deus que cura. Sim, a presença de Deus em nossas vidas vai nos curar, vai restaurar as nossas vidas. Mas hoje nós vamos escutar ali bem rapidamente sobre esse anjo que acompanhou Tobias conforme o pedido de Deus. Através que esse anjo acompanhou, sim, ele curou fisicamente ali os olhos de Tobias. Ele fez a cura libertadora e espiritual em Sara. Ele ajudou ali no resgate do dinheiro, na viagem. Mas tudo isso ele fez diante que ele acompanhava Tobias nessa viagem de 22 dias. Esteve ao lado de Tobias, ensinando, guiando. Meus irmãos, o pai de Tobias, Tobit, era um homem reto, um homem correto, que fazia a vontade de Deus. Ele cuidava dos mais necessitados, ele compartilhava os bens que ele tinha, Deus assistia a tudo isso. E como lemos nesse versículo, ou seja, os anjos também assistiam junto com Deus. Deus, meus irmãos, vendo o clamor de Tobit, que ficou cego, e de Sara, que sofria por conta da perda de 7 maridos por conta de um demônio. Deus enviou Rafael. E meus irmãos, chegando já na idade avançada, Tobit, com medo de morrer e uma dívida que ele precisava cobrar, ficou para trás, queria enviar o filho. E falou para o filho: olha, você precisa ir lá cobrar. Tobias ficou preocupado porque não sabia onde que era essa cidade, não sabia como chegar, estava preocupado de reaver essa dívida. Mas ele sempre foi obediente ao Pai. Ele sempre estava atento a todos os ensinamentos do Pai. E o Pai disse: sai e vai procurar alguém para que possa te ajudar. E o bonito que eu vejo nisso no versículo lá que diz que vê alguém, mas que nós vamos ali dar uma ajuda para ele. Meus irmãos, ao sair já, Tobias já encontrou ali um jovem com uma boa aparência, já preparado para a viagem, sem saber que era Rafael. E ele se aproximou e perguntou para onde ele iria, e se conhecia ali o caminho da cidade de Rages. E ele pegou, meus irmãos, o anjo já pegou e disse: conheço bem este caminho. Dormi por diversas vezes na casa de Gabael.
E era a pessoa a qual Tobias, meus irmãos, deveria ir. Ele apresentou para o pai conheceu e eles saíram em viagem, meus irmãos. Já no início, meus irmãos, da viagem, ao ir lavar os pés, Tobias foi atacado por um enorme peixe. E ele já gritou a Deus com medo, porque o peixe queria devorá-lo. E aí o anjo, meus irmãos, que não se apresentou, claro, como anjo, se apresentou como Azarias, chegou e disse, pega pegueiras e tira ele. E ele o fez e matou o peixe, já para usar como alimento. Mas Azarias, meus irmãos, eu dizer Azarias, estou dizendo Rafael, viu? Azarias disse, olha, retira o coração, o fígado e o fel para usar como medicamento. Durante todo o caminho, meus irmãos, aliás, durante o caminho, Tobias foi perguntar para que serviria aquilo que retirou. Meus irmãos, eu imagino tanto de coisa que Tobias aprendeu durante esta viagem com Rafael. Porque eu gosto de falar. Então, imagina a viagem, tanto de coisa que deve ter aprendido. Consigo lembrar ali quando Jesus caminhava com os discípulos de Emaús, no qual o coração ardeu. Imagina o coração como devia arder, com o anjo falando diretamente comigo, acompanhando, sendo um companheiro de viagem. E aí, meus irmãos, ele explicou que o coração, o fígado serviria ali para expulsar os demônios, impediria de eles voltassem. E o fel para fazer ali um unguento, uma mistura, para poder colocar nos olhos e fazer a cura de manchas brancas. Mas eles continuaram a viagem, meus irmãos. O anjo guiava o caminho. E ele perguntou, onde vamos repousar? Tobias perguntou. Ele pegou e disse, vamos repousar, meus irmãos, na casa de Raguel. Raguel era um parente distante de Tobias. Mas o anjo pegou ali e falou, ele tem uma filha. E sugeriu para que ele pedisse ela em casamento. Tobias conhecia, meus irmãos, já a história dessa filha, que já tinha pegado e morrido 7 maridos, e ele já falou, não conheço a história. Eu imagino falando, se parecia que você era meu amigo e você não está sendo meu amigo. Mas, meus irmãos, Deus tem um propósito para tudo. E aí, continuando, meus irmãos, chegando lá na casa, e aí, aliás, antes de chegar na casa, Azarias já tinha falado, olha, só que você vai fazer o seguinte, 3 dias de oração, castidade, sem ter ali a consumação do ato. E tudo vai ficar bem. E aí ele pegou e o fez. Chegou na casa, se apresentaram. Na hora do jantar ele falou, não coloco nenhum alimento na minha boca e não bebo nada antes de você me dar a sua filha por casamento. Disse isso para Raguel, Tobias. E aí, meus irmãos, continuando, Tobias, ele pegou e instantemente pediu e Raguel concedeu. Sim, estavam todos preocupados também diante de tudo que tinha já acontecido. Mas, meus irmãos, diferente daqueles outros 7 que tinham casado, Tobias tinha Deus a favor dele. E ele foi obediente a tudo que falou, meus irmãos. E se juntaram ali em oração, Sara e Tobias, 3 dias em oração, jejuando, e nada aconteceu. Louvado seja Deus por isso. E aí, meus irmãos, então o sogro, a sogra falando, olha, mas você precisa ficar aqui. E Tobias preocupado com o pai, ele chegou então para Azarias e disse, pode ir lá cobrar a dívida para mim, que eu tenho medo de ir e não der tempo, porque o meu sogro quer que eu fique aqui. E o anjo foi, meus irmãos, fazer isso. Ele falou, que anjo abençoado. E ele foi lá e falou, já provide, já traz Gabael para poder pegar e celebrar aqui comigo.
E o anjo fez e foi e trouxe, meus irmãos, e eles comemoraram. E é bem bonito, meus irmãos, nessa história, porque então o anjo voltou. E aí Tobias estava preocupado e queria voltar para casa. O sogro, não, fica aqui, vamos festejar. Não, vamos para casa. E aí Tobias falou, não, preciso ir, com medo que o pai falecesse. E continua, meus irmãos, o anjo ao lado, guiando o caminho, aconselhando, protegendo. E aí, meus irmãos, na volta, ele preocupado não, né, meus irmãos, porque Deus ia providenciar ali mais uma graça, disse, olha, estamos aqui com toda a caravana, porque ele ganhou muitos bens por ter casado com Sara. Disse, vamos deixar a caravana para trás e vamos na frente, vai na frente já, mas não se esquece de levar o fel e já vai ali para poder ficar com seu pai. Pode ser que seu pai não esteja bem, pode ser que está para falecer, já está de idade, lembrou disso e ele foi. E ele indo, meus irmãos, chegando lá, só que ele disse assim, chegando lá, você se coloca em oração, louve a Deus, e depois você passa, dá um beijo no seu pai e passa o guento nos olhos do seu pai. Meus irmãos, os pais já estavam angustiados, a mãe de Tobias saía todos os dias para olhar, para ver se avistava o filho, porque já tinha passado dias. E aí, meus irmãos, após a mãe dele ver, já correu, avisou para Tobias, eles já desesperados, tá chegando. Tobias chegou, meus irmãos, e fez conforme o anjo, abraçou o pai, beijou, ajoelhou, louvou ao nosso Deus, colocou o guento lá nos olhos dele. Mais ou menos como diz a palavra, meia hora, Tobias voltou a enxergar. E depois de alguns dias, meus irmãos, chegou ali a esposa, e eles louvaram, eles glorificaram. Diz a palavra que louvaram ali 7 dias de festa, meus irmãos. E agora eu venho trazer a importância da presença de Rafael na vida. Rafael, assim como Deus assistia a vida de Tobias, e via que era uma vida reta. E assim, meus irmãos, nós devemos ter uma vida reta. E assim, meus irmãos, como Deus nos pede, nós devemos ser obedientes a Ele. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, diante da fidelidade, isso no capítulo 12. Depois vocês leiam o capítulo 12. Eles pegaram e tudo isso aconteceu diante, meus irmãos, de toda a fidelidade de Tobias. Porque eles falaram assim, vamos retribuir a esse rapaz tudo isso que ele fez, que não dá metade de tudo que ganhou. E foi aí que ele começou a pegar e louvar a Deus. Rafael começou a louvar a Deus. E aí ele fala, diante da tua fidelidade, Tobias. E também, meus irmãos, não nos esquecemos que Tobias obedeceu a tudo que o amigo dizia. Ou seja, precisamos ser obedientes a Deus. E aí, continuando, meus irmãos, já para nós finalizarmos, ele louvou, Azarias louvou a ponto de pegar e falar assim, então registre isso, registre e louve a Deus por essa graça. E como diz ali no versículo 12, lá no início, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 15, eu sou o anjo Rafael, um dos 7 anjos que assistimos na presença de Deus. Meus irmãos, finalizo dizendo, o Senhor nos assiste em todo momento de nossas vidas. Não nos esquecemos disso, que nós possamos ser retos, corretos, porque no momento de necessidade, no momento de clamor, Deus irá colocar um anjo para nos acompanhar e guiar a cada um de nós. A cada um de nós. Só que é preciso ser obediente. Tobias foi obediente, mesmo sem saber que era o anjo, mas confiou naquele amigo. E muitas vezes Deus coloca anjos a partir de amigos na nossa vida para nos levar a Deus. Que essa palavra, meus irmãos, que essa pequena palavra
possa adentrar o coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Obrigado, Dani, por esse convite de partilhar para o seu grupo. Que Deus possa derramar graças e bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos. E que nós possamos clamar sempre a proteção dos nossos santos anjos da guarda, dos arcanjos, pois eles nos assistem diante de Deus, estão para nos dispor. São Rafael Arcanjo, rogai por nós, caminhe conosco, nos ensine e nos cure. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Salve Maria Puríssima e amor à Imaculada. Sempre, 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 meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um de vocês, meus irmãos. E até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.